Boa tarde a todos que nos acessam pelo portal Emobile ou que estão navegando em nossa página no YouTube, Revista Mobile. Eu sou Valcidio Perotti, diretor da Alternativa Editorial Revista Mobile, e é com muito prazer que apresentamos mais uma edição da Mobile Talks. Em inglês, Talk significa conversa. E tenho a honra hoje de reunir, em ordem alfabética, e o seu Rafael, participante do Simovale de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, Irineu Munhoz, presidente do CIMA de Arapongas, no norte do Paraná, Mike Caneira, presidente do SIM com 2 M's, né, Mike? De Mirassol, noroeste de São Paulo, e Vinícius Benini, do SIM de Imóveis de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para falarmos sobre a situação dramática vivida em quase todas as cidades brasileiras pelo pico verificado na infecção da Covid-19, os atrasos na disponibilização de vacinas e a vacinação e os efeitos dessa realidade nos resultados buscados pelas empresas moveleiras em 2021. Que efeitos poderão ter? Vamos tentar falar também e conversar sobre os efeitos da falta de matérias-primas básicas e insumos para a produção moveleira e que também podem comprometer os resultados buscados pelas empresas nesse ano de 2021. Este programa está sendo realizado e irá ao ar graças aos patrocinadores da nossa plataforma digital: Colchões Castor, Renner Saerlac, Tintas Kirin e Corte Certo Plano de Corte. Vamos começar então, sempre com os participantes respondendo em ordem alfabética, muito embora possam interagir um com o outro durante a resposta. Pretendemos que a nossa conversa seja realizada em não mais de uns 40, 50 minutos. Né? Então, vamos começar por o seu, Rafael. Chapecó e todo o estado de Santa Catarina, e o seu, vivem um momento particularmente difícil com a Covid-19. Como as indústrias estão enfrentando essa situação, aí, especialmente no seu território? Boa tarde, Perotti. Boa tarde, colegas aí. Um momento muito difícil, e particularmente a nossa região aqui do Grande Oeste Santa Catarina, que foi assim, eu acho que uma das primeiras regiões após Manaus que sofreu um colapso de proporções jamais imaginadas, né? A região aqui atende, Chapecó atende uma extensa região de municípios menores, então acabou colapsando tudo. Tivemos o primeiro lockdown parcial na semana passada, onde as indústrias tiveram a permissão de continuar trabalhando, sendo que o comércio fecha, ficando somente com o essencial. Particularmente, não sei se essas decisões são as mais corretas, como as autoridades aqui vêm falando, embora contra o fechamento, tem que se tentar alguma coisa, né? E o difícil é ver que isso está se estendendo para todo o país, né, Perotti? A situação já vinha sendo grave para o setor, porque entramos um ano com muitas incertezas, né? Normaliza a matéria-prima, não normaliza a matéria-prima, a gente já viu que não vai normalizar tão cedo. Essa é uma certeza em reunião há poucos dias com colegas aqui associados do Simovale. A gente já tem essa certeza, já trabalha com a expectativa de que isso não normalize em 90 dias, oxalá esteja errado. Em sequência, uma queda forte na demanda, né, em função da pandemia, e agora os semi-lockdowns ou lockdowns totais que vem acontecendo. O setor na nossa região está se preparando, pelo que a gente sente, todo mundo tem suas particularidades. Eu vejo empresas com extrema dificuldade de estar operando, mesmo com permissão, pois um grande número de colaboradores vem sido infectado. Então,
temos situações de indústrias aí, de colegas, com mais de 50%. Então, com 50% você não trabalha numa indústria. É viável parar. Todos já estão trabalhando com a possibilidade de um ano assim, ó. Se conseguir empatar, já vai estar muito bom, entendeu? A realidade é essa. Então, assim, ó, será um ano perdido? Vai depender de cada um. E penso que novamente teremos que nos reinventar e entender todo esse novo processo. Muito bem. Irineu, o Polo Moveleiro de Arapongas recentemente registrou a perda para a Covid de um grande empresário, o Ivan Siqueira da Moval. Como as indústrias do norte do Paraná estão enfrentando esta crise sanitária que afeta todo o nosso estado do Paraná? Bom, boa tarde a todos. Então, Valcídio, é muito preocupante, né, o que vem ocorrendo, principalmente de um mês para cá, né? As notícias que nós achávamos que estaríamos, né? Então, finalizando 2020, achávamos nós que estaríamos num momento muito melhor no início de 2021, com relação à pandemia, uma vez que, passado quase um ano, esperávamos que se pudesse ter aprendido mais com esse vírus. E o que a gente vê é que, na realidade, todo mundo ainda está perdido, né? Continua-se falando muita coisa, politizando demais a pandemia. A gente vê também que, no caso, na esfera política, o governo federal disponibilizou muitas verbas para os estados e municípios, e esses não, a maioria deles, pelo que a gente vê falar, não as utilizaram de forma correta. E continua-se fazendo a mesma coisa ainda. Então, isso é muito preocupante. E as indústrias, a gente pensava que estaríamos num momento um pouco melhor, mesmo sabendo com a disruptura que teve em toda a cadeia de suprimentos, sabíamos que ia continuar complicado ainda por um bom período. Mas a questão da pandemia complica ainda mais essa situação. As indústrias, a sua pergunta vem sobre o que as indústrias estão fazendo, não é isso? Nós estamos a cada dia se reinventando, né? Todos têm que... O planejamento hoje ele é praticamente diário, por causa da questão principalmente de falta de matérias-primas, né? Além do aumento, em alguns casos, absurdos, né? Que nós estamos tendo em alguns segmentos. Então, está muito difícil o trabalho de todos, né? Não existe um planejamento que se sustente da forma... O chão de fábrica, Irineu, foi muito afetado nesse momento aí? Quer dizer, está reduzido o contingente? Como vocês estão administrando isso? O chão de fábrica até que não está muito afetado, Valcídio, porque apesar de Arapongas estar vivendo também uma situação muito difícil, com ocupação aí de 100% dos leitos de UTI, com dificuldade para acomodar novas pessoas que tenham necessidade, novos necessitados, as indústrias em si não têm tido muitos casos, como citou o nosso colega aí de Chapecó, né? Evidentemente que todas têm em seu quadro algum caso de Covid ou de um familiar que está com Covid, e isso gera o afastamento daquele funcionário por um período, mas isso não tem atrapalhado tão substancialmente o chão de fábrica. O que tem atrapalhado mais realmente é a escassez de matéria-prima. E, às vezes, uma indústria ela tem uma programação de produção e ela tem que mudar essa programação porque faltou um item X que deveria ter chegado e não chegou. E assim, né? A indústria de móveis não é uma padaria, né? O produto... Ainda com relação à Covid, até porque a questão da matéria-prima, a gente pretende tratar isso logo na sequência, depois que nós esgotarmos esse assunto. Na sua opinião, você que é uma pessoa com bastante participação e proatividade, até nos meios políticos e
e, sobretudo, com grande representatividade empresarial no Paraná e junto com a Bimóvel no país inteiro, né, Irineu? Como você enxerga, por exemplo, a impossibilidade de você, se quisesse imunizar os seus funcionários, você poderia imunizar, não poderia? Você faria isso? Então, eu acho que isso deveria ser permitido, sim, Valcídio, embora eu não sei se a permissão vai facilitar muito, porque nós tivemos, algum tempo atrás, um movimento de grandes empresários junto ao governo federal pedindo a permissão para trazer a vacina e eles dariam igual quantidade para o governo, né? Então, por exemplo, se ele tem 10 mil funcionários, ele compraria lá as 20 mil doses e disponibilizaria 20 mil doses para o governo. Mas grandes conglomerados viram depois que isso seria um marketing reverso contra eles, porque como é que ele ia imunizar o seu funcionário só e os familiares dele, como é que fica a visão disso, como é que fica as outras pessoas, né? Por exemplo, você pega um banco que imunizou, vacinou todos os seus funcionários, como é que vai ficar a visão do público perante esse banco? Isso que eles viram, então, que era complicado e voltaram nisso. Mas eu acho que o governo deveria permitir, sim. Só que, assim, a gente vê que é muita conversa e vocês falaram agora há pouco que nos Estados Unidos existem 100 milhões de imunizados. Eu não sabia disso, mas a gente vê que em todos os lugares, com exceção de Israel e talvez da Inglaterra, a vacinação não está tão avançada assim quanto a mídia fala, né? O Brasil, lógico, poderia estar um pouco melhor, sim, mas se pegarmos outros aí não vai estar com muita diferença, não. Quando eles relativizam com relação ao percentual que é baixo, mas a população que é alta, é evidente que a gente pode ter vacinado muito mais gente que o Chile, muito mais gente que a Argentina, né, Irineu? Mas me parece, mas eu deve ter razão, esse problema dessa lentidão no caminhar para uma solução do processo, me parece que realmente é a exceção de Israel, da Inglaterra e agora com uma boa reação dos Estados Unidos, me parece realmente um problema mundial, né? Sim, eu creio que sim. E também aí eu não vi, até não olhei hoje, faz dias que eu não vejo, mas como é a posição do Brasil no ranking mundial, né? Porque até pouco tempo atrás nós estávamos acima do 20º lugar, em números relativos, né? Não relativamente o percentual de população do país, né? É lógico que se for falar, não, no Brasil nós estamos com 270 mil, infelizmente, 270 mil mais ou menos mortos, né? Aí se for comparar com a Argentina, com outros países, realmente nós temos muito, mas aí quando se compara com os outros países percentualmente, nós estamos acima do 20º. Então, quer dizer, é que realmente o vírus ele é terrível, né? E aí, voltando à situação caótica que nós vivemos no nosso país, com falta de leitos, né? Aqui no nosso município citaram que não adiantaria também ter mais leitos, porque não tem pessoal habilitado para trabalhar. Mas, além disso, se nós voltarmos no tempo e olharmos, nós sempre tivemos um sistema caótico, com pessoas não sendo atendidas, com falta de leitos, isso bem antes da pandemia, né? E os governos não fizeram nada para resolver esse problema. Então, é aí que eu digo que é complicado você analisar essa situação, porque não tem uma resposta, né? O que eu acho, assim, só para, desculpa tomar um tempinho mais, o que eu acho é que os governos tinham que ter estudado mais o caso, com mais carinho, para ter respostas mais assertivas, né? O lockdown, ele, ao meu ver, não resolve, porque eles aglomeram pessoas em casas que não têm condições, fazendo com que essas pessoas não vá trabalhar, sendo que, às vezes, se essa pessoa estivesse trabalhando, ela estaria num ambiente menos problemático de transmissão. Muito bem, obrigado, Irineu, por enquanto. Desculpa, Mike Caneira. O estado de São Paulo vive o recrudescimento do contágio da Covid-19.
praticamente todas as regiões estão em alerta vermelho, né, Mike? Aí é pelas cores que vocês dimensionam a gravidade. Algumas, inclusive, em lockdown. Como a região sua está lidando com a gravidade dessa situação, Mike? Bom, boa tarde a todos aí. Primeiramente, é um grande prazer poder estar falando com vocês hoje aí. Ou seja, assim, interior de São Paulo, nós estamos em Mirassol, o interior aqui é a nossa capital moveleira, da indústria moveleira. Talvez depois da capital, aqui seja uma das regiões que mais tem disponibilidade de leitos, tanto de UTI quanto de leitos comum. Temos aqui uma região até privilegiada em questão de estrutura hospitalar e estrutura de medicina. Grandes faculdades, grandes universidades, grandes hospitais. Eu estava consultando aqui, nós estamos com uma lotação na região do interior de Mirassol, que é a nossa base é São José do Rio Preto, né? Nossa capital aqui regional é São José do Rio Preto, nós estamos em 80%, mas estamos no pico de contágio de morte, né? Nunca a gente teve um valor tão grande, né? Então, realmente é assustador. Eu não quero me estender muito, que é muito parecido com as outras regiões. O que tem acontecido aqui, e a indignação minha, é justamente isso. Eu vejo que a gente aprendeu muito pouco com um ano, né? A Covid-19, nós já estamos em 2021, né? Então, a Covid está ficando velha já. E a gente aprendeu muito pouco na questão do manejo com isso, né? Isso sim, o Irineu colocou bem, o seu também. Isso entristece, porque geralmente parte para um lado político, pouco técnico, né? Onde esse lockdown, que no início era para a gente ter um achatamento de curva, virou uma espécie de resposta única quase para o pico de contágio, especificamente para a indústria, né? Nós estamos tendo sim, a gente tem, toda a indústria tem um caso ou outro, mas aqui não é assim uma coisa ainda que está preocupante ou agravante. Então, assim, ainda é possível da gente administrar bem, especificamente falando da indústria. Então, especificamente para a indústria, a gente está conseguindo lidar bem com isso. Agora, realmente é muito preocupante e estamos, assim, torcendo para que o mais rápido possível a gente puder entrar nessa situação de uma vacinação mais em massa. Meu ponto de vista, Berotti, é assim, a impressão que eu vejo e a situação do governo, até do Ministério da Saúde, é que não tem faltado, a questão financeira não tem sido, apesar do Brasil sempre esbarrar nisso para tudo quanto é lado, né? O governo não tem medido esforços para comprar, né? Então, assim, tem comprado todas as vacinas disponíveis, até onde eu acompanhado, que tenham registro ali na Anvisa, né? Então, só esse último ponto, eu acredito que talvez criaria uma confusão e talvez uma briga pela compra e talvez inflacionasse o preço e tivéssemos aí um efeito contrário ao que está acontecendo. Só é um ponto de vista. E retomando aqui, a região realmente das indústrias, muito parecido com o Bento, a gente tem tido alguns casos, mas está muito sob controle. A indústria tem manejado muito bem isso. A medição de temperatura, toda a questão dos RH, todo o acompanhamento de álcool, distanciamento, uso em máscara, qualquer sintoma de qualquer coisa imediatamente é afastado, ele, a família, e a gente tem uma ajuda muito boa aqui da prefeitura das cidades para administrar isso aí, fazer um acompanhamento, às vezes, nas famílias ali mais críticas. Nesse ponto, o manejo assim, mais caseiro aqui tem funcionado bem. No estado do Rio Grande do Sul, as cores que indicam a gravidade do contágio pela Covid-19 vão até a cor preta. A região da Serra Gaúcha também está neste grau de severidade da doença. Como estamos enfrentando essa situação aí na Serra Gaúcha, nas várias cidades que trabalham com mobiliário, que são associados Bento Gonçalves do Sindimóveis e os demais da Moverx? Boa tarde, pessoal. Prazer aí estar falando com todos vocês, dividindo
experiências, angústias e o nosso dia a dia, né? Como representantes de entidades do setor moveleiro. Aqui, de fato, estamos na cor preta, né? Na bandeira preta. Eu concordo, sim, o que eu vou dar aqui é um complemento do que os outros colegas já falaram. Parece aí, a gente está há mais de ano no Covid e parece que a gente não aprendeu, né? Parece que a gente está remando, mas não adianta. A gente tem que achar alternativas, a gente tem que se reinventar. Aqui, falando como empresa, né, do nosso polo, a gente está trabalhando com 75% da capacidade. Então, a gente acaba priorizando o chão de fábrica mesmo e tentando deixar o maior número de pessoas do escritório em home office para poder compensar, para balancear essa conta, né? Todo mundo, obviamente, com todas as normas, né? Com medição de temperatura e todos os cuidados. Mas, como foi falado aqui, a gente tem que se reinventar dia após dia, sabe? Achar novas alternativas, entender como é que a gente pode fazer para programar o próximo mês. Eu vou dizer assim, a gente tem aqui algo um pouco diferente, que a gente é muito focado no e-commerce. Então, a gente enxerga muitas empresas que, por mais que esteja acontecendo essa pandemia, todas essas questões de lockdown, muitas empresas acabam conseguindo performar de forma legal, né? Porque sempre foram voltadas muito a essa parte do e-commerce e algumas também com exportação. Mas aí a gente acaba também enfrentando um sério problema de matéria-prima, que provavelmente você vai abordar aí na próxima pergunta. Mas vamos dizer assim, é um leão por dia, é se reinventando, né? E esperamos aí essa questão da vacinação em massa para a gente poder normalizar a questão do vírus, né? E poder tentar voltar a uma certa normalidade. Nós sabemos que aí na Serra Gaúcha existem empresas ainda com grande contingente de funcionários, né, Vinícius? Como foi o controle do contágio nesses grandes contingentes? Aconteceu como lá na terra do Ilceu, onde algumas empresas perderam praticamente 50% do contingente, ou foi mais possível controlar? Na verdade, sim. A gente teve um surto no começo da pandemia, tá? Que veio através de uma empresa, mas fora isso, até saiu essa semana, começo da semana, uma notícia dizendo que tinha empresas com um certo contingente infectados e, pelo contrário, não tem. Até a gente entrou contra o jornal querendo explicação para ver onde é que tá esses dados, né? Porque se tem uma coisa que se está fazendo aqui muito bem, é essa questão do controle, para a gente não ter esse tipo de problema, né? Então, salve ali no começo que realmente tivemos essa dificuldade, e depois não. Depois tivemos essa normalização. Muito bem. Terminamos essa primeira parte de nossa conversa. E eu não posso deixar e nem esquecer de repetir que o nosso programa está sendo realizado graças aos patrocinadores da nossa plataforma digital: Castor, Saerlac, Killing e Corte Certo. Sem mais delongas, então, vamos para o nosso segundo assunto. O descontrole no fornecimento de matérias-primas e insumos básicos, verificado desde o segundo trimestre de 2020, parece que não tem data para acabar, mas certamente vai acabar comprometendo os resultados buscados pelas indústrias em 2021. E o seu? Pela ordem alfabética, Okay. com você. Crote, não tem jeito. A gente já vem se programando e desde o final que houve aquele boom 2020, desde o final de 2020, trabalhando com essa possibilidade. Não imaginávamos que, te falar a verdade, o maior susto não foi a falta, porque se você acompanhar o setor de matéria-prima básica, lá o minério de ferro, o polímero, o poliol, o TDI, a base de tudo, a pasta de celulose, está com os preços assim internacionais bem atrativos, está com uma demanda muito forte, principalmente da China e tal. Então, assim, quanto à falta, à dificuldade, a gente já vinha se preparando. Eu acho que todo mundo já vinha mais ou menos se preparando. Porém,
entramos, conforme o Irineu falou, em 2021, com uma surpresa maior ainda. Essa inexistência de insumo, ela permanece e até em algumas situações ela tem se agravado mais, mas veio acompanhado de aumentos assim nos insumos assim de forma estratosférica. A nossa maior preocupação é até onde o nosso cliente lá, o consumidor verdadeiro, o trabalhador, vai ter um poder de compra para ir assimilando todos esses aumentos. Eu comentava hoje com alguns amigos, ninguém sabe para que lado correr. Você vê, eu te dando um exemplo, em alguns produtos, nós da empresa já estamos, como eu te falei antes, nós estamos nos reinventando. Alguns produtos de menor valor agregado, aqueles produtos mais econômicos, eles assim ficaram simplesmente inviáveis para a indústria, porque vou te dar um exemplo, onde eu consumia ou a situação de embalagem significava lá 6% de um produto, hoje ela está significando 20%. Como é que eu vou agregar 20% de embalagem num produto que não carrega muito valor agregado? Então, sendo que essa mesma embalagem é muito similar a um produto de valor agregado. E assim vamos para o painel, vamos para os kits, vamos para tudo. Então, eu acho que parece que o vidro também sofreu alguns abalos aí de custo. Sim, o vidro, este ano só 15 por enquanto, mas estamos só em fevereiro, né? Entendeu? Então, tudo não é só painel, fora a falta, você não sabe quando vai receber, a que preço vai receber, você não consegue honrar uma programação, conforme o Irineu comentou, nós estamos nos programando diariamente. Então, assim, volto a falar, é uma particularidade, eu acho, de cada empresário. Alguns vão atuar mais no e-commerce, que também a gente atua com um percentual nesse mercado, porém, o e-commerce também tem as suas variantes, as suas necessidades de atendimento rápido, de manutenção de preço, não é brincadeira, alguma exportação também, a mesma situação. Então, assim, é tudo muito novo. Esse cenário de economia, de variação, de oscilação de preço, para mim, jamais visto. Eu vivi, como também já não tenho 70, mas um dia eu te alcanço, né, Perotti? Não tenho 70 aí, mas é assim, a gente viveu o período de inflação. Só que tudo andava junto, né? Você tinha 20% de inflação, mas o salário do cidadão aumentava lá no mínimo 15%. Agora nós temos preços aí que simplesmente aumentaram 5% e o salário do consumidor vai subir 5%. O poder de compra vai desaparecer. Olha a situação dos combustíveis. Há 30 dias atrás, nós enchíamos o tanque, pagava a gasolina aí, vamos nivelar R$4 nessa faixa na região. Hoje, 5 e lá se vai. E ninguém para de andar, não é possível. Então, assim, coroeu, né? Está coroendo o poder de compra. E isso em todos os setores, na alimentação, na saúde, no vestuário. Em algum momento, a percepção que a gente tem é que isso vai travar. Vai travar porque o povo não vai mais ter essa possibilidade de compra. Vai ter a necessidade, mas isso é preocupante. Então, assim, como que a gente vai trabalhar tá trabalhando com a situação da falta? Estamos vivendo um dia de cada vez, brigando todo dia, nos submetendo ao que os nossos fornecedores propõem, porque, na verdade, a cadeia toda está abalada, não estamos aqui querendo criticar ou penalizar, é uma situação que ninguém sabe qual é a origem, né? Qual é a origem? Eu, quando vejo algumas situações, tipo de Usiminas, de Gerdau, dessas empresas, enfim, CSN, que estão lá com a base de tudo, anunciando lucros estratosféricos, crescimento de 600%, eu me pergunto se eles não vão ter que pagar essa conta lá na frente. Por outro lado,
com esses lucros, eles poderão trabalhar no vermelho por um bom período, né? Então, é assim, ó, eu não vejo uma regressão de preço, mesmo que a demanda retraia mais, que esse mercado fique pela metade, eu não vejo uma retração de valores em função do dólar. Hoje o dólar batendo aí quase 5,80, 5,70 e alguma coisa, né? Mercado internacional necessitando, e vamos ter que trabalhar dia a dia, nos preparar para menos, né? Para viver com menos. Essa é a realidade, né? Manter a saúde dos negócios, mas também não almejar assim um crescimento, e sim, de novo vamos esquecer 2020 e vamos almejar sobreviver, É o que infelizmente. é lamentável, né? O seu é É que mesmo. lamentável. Talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, mas eu prefiro dizer que eu me enxergo realista, entendeu? Mesmo uma pessoa, né, isso é o que diversifica as atividades, os negócios, como você, acaba Sim. se afetando porque é a vida de todos, a cadeia toda acaba sendo afetada, né, o seu? A cadeia toda. Como você, já que você citou, eu atuo também em outros segmentos, e eu te diria assim, eu atuo, por exemplo, no imobiliário de alto padrão. Maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, é o que se busca hoje. Condomínios, esse tipo de coisa. A construção civil começou a travar, entendeu? Porque dificuldade de insumos, alto preço de construção. Então, assim, o que se nota é que as pessoas têm um lado bom em tudo isso, não querendo ser contraditório, que o que se nota, como eu atuo, já que estamos falando construção civil, imobiliário e imobiliário, se nota que as pessoas estão investindo mais em si, no bem-estar, no desapego, no viver melhor e tal. Mas isso é uma parcela da população, não é o grande público, é a parcela que vive, é os 5, 10%, né? E nós, industriais, dependemos dos 80, Ok, 90%. muito obrigado, Wilson, por enquanto, para essa questão. E eu gostaria de perguntar para o Irineu, né, o que o Irineu, como empresário, grande empresário de Arapongas, mas também, sobretudo, como líder do setor, né, por sua participação no próprio CIMA e na Bimóvel, como que está sendo conduzido essa questão do descontrole no fornecimento? Vamos chamar de descontrole, né? Vamos ser educados no fornecimento de matérias-primas e insumos básicos, né? Eu vi que a Bimol, em alguns momentos, já se posicionou a respeito disso. Realmente é uma questão muito complexa, né? Não é uma análise tão simples, porque nós tivemos, com a questão da pandemia, disruptura realmente em toda a cadeia, e a gente vê alguns setores mais graves, né? Com problemas maiores de fornecimento, principalmente na área de espuma, por exemplo, a gente vê situações críticas. E, bom, cada indústria, evidentemente, que tem que viver o seu dia a dia hoje mais intensamente, né? Procurar poder substituir algumas coisas quando é possível, mas eu diria que a preocupação é muito grande de todos. A gente percebe que, a continuar como está, a dificuldade, como disse o Wilson, esse aumento exagerado que houve em várias matérias-primas, causando um aumento grande no nosso produto, obviamente vai afetar bastante o consumo. Somado a isso, a redução do poder de compra do pessoal, porque nós tivemos uma inflação oculta muito alta, né? Nós tivemos aí índices de 25% no ano de inflação, né? Isso é muito alto, né? Apesar do INPC ter dado menos, né? Mas, evidentemente que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, o equilíbrio vai depender da atuação de cada um. E eu vejo com preocupação no nosso setor, às vezes há uma boa parte que falta um pouco de, eu diria, profissionalismo, talvez, né? Porque
quando você tem um aumento de custo, obviamente que esse aumento tem que ser repassado ao mercado. E se a base de consumo diminui, né, nós temos que, de uma certa forma, diminuir a base de oferta também, para não entrar em dificuldade ainda maior, né, as empresas. Então, eu vejo, Perotti, que as empresas, evidentemente, que têm que cada uma ter a sua estratégia, e essa situação, como já disse o seu que falou antes de mim, eu não vejo uma regressão de custo, eu acho que os custos vão se manter, então nós temos que nos adequar e torcer realmente para que haja uma solução mais rápida para essa pandemia, para que o povo volte realmente a se movimentar e a economia volte a girar como deveria ser. Muito bem, Irineu. Obrigado por enquanto. Mike, você recentemente, eu acho que na semana passada, chegou até a reunir os seus colegas lá no 5.2M em Mirassol para tratar desse assunto. O que você poderia revelar para nós de como está sendo tratado essa questão do descontrole no fornecimento de matérias-primas e insumos básicos que podem influir, de fato, nos resultados buscados por cada um de nós em 2021? Verdade. Nós nos reunimos na última quarta-feira, né? Um encontro muito positivo. Simples fato de trocar ideia, experiência ali, é muito positivo. Como que nós estamos, né, vivendo isso aí? O ano 2020 está sendo, né, toda essa história da pandemia, acho que um PhD para o empresário, não só moveleiro, acho que para todo empresário, né? A gente parando de olhar um pouco só assim no nosso polo, isso é uma coisa mundial, né? Não é só uma coisa brasileira, a questão de preços e falta de matéria-prima, e não é só uma particularidade do moveleiro, né? Claro que a gente tem esse foco, mas é geral, né? Na indústria automobilística, eletroeletrônica, né? Estamos tendo problema de falta até de insumos para chip de celular, coisa assim a nível mundial, né? A própria cadeia química toda descontrolada. Nós tivemos uma particularidade aqui que eu gostaria de ressaltar, que foi muito, muito bacana, principalmente no final do ano de 2020, aí, no ano passado, a gente, entre os empresários aqui do SIM, nós conseguimos ser muito colaborativo, uma coisa que nessas horas eu acho que aflora um pouco, sabe, Perotti? Foi um tal de empresta coisa para lá, troca matéria, troca a chapa daqui, empresta um pouco para lá, devolve uma bitola pela outra e vamos se ajudando, que foi até assim interessante, sabe? Uma particularidade aqui, não sei se os outros postos tiveram muito disso, mas aqui foi o troca-troca, rolou solto assim e funcionou muito bem. Acho que aflorou um pouco essa questão colaborativa nessa hora ali que estava todo mundo contra a parede, querendo cumprir os compromissos, querendo não deixar o cliente na mão, né? E uma outra pauta que nós tivemos aqui, muito ligada a essa questão do insumo, foi tentar também ter uma transparência com os lojistas, com os nossos clientes, que nós estamos assim praticamente repassando os custos, né? Porque de um certo momento ali ficou uma impressão de que a gente estava se aproveitando da situação e tal, e é bem longe disso. Aliás, a indústria moveleira é nítido aí que não tem passado nem todos os custos, de tão rápido que veio os reajustes e de tão as cifras tão grandes, né, que vieram. Então, assim, também essa preocupação de ter uma comunicação com o nosso cliente, né? Agora é fato, sem apontar o dedo para um para o outro, o que a gente tem visto é o mais alto grau de lei da oferta e da procura que eu já vivi na minha vida profissional, acho que em geral. Não peguei essas épocas, não estava aí na linha de frente nas épocas da inflação ali, que o seu falou, e para mim é o mais alto grau de lei da oferta e da procura sendo aplicado nesse momento, né? Enquanto tiver oferta, os nossos fornecedores vão entender que cabe um preço maior
e não só os nossos fornecedores ali, a gente pode abrir para CSN, para BASF, para a cadeia geral dessa base florestal e do aço, enfim, essa indústria de base, apontando aí lucros exorbitantes, como o senhor falou, sendo um pouco repetitivo, mas é isso, é lei da oferta e da procura. Enquanto estão subindo o preço e tem gente disposta a pagar, o preço vai continuar alto, vai continuar subindo, e esse equilíbrio vai tardando de acontecer, né? Então, o único freio disso realmente é a procura começar a se equilibrar com a oferta. Mas especificamente aqui do nosso polo, a questão da matéria-prima é muito parecida, né? Com os demais colegas aí têm falado. Não, acho que isso muda pouco de região para região, até porque os players aí, os grandes fornecedores são basicamente os mesmos, né? É isso. São tempos extremamente difíceis, né? A venda despencou, e a incerteza aflorou. Eu vejo com bastante preocupação nos próximos tempos. E é isso, o que nós falamos até aqui em off, antes de começar a reunião, tentando calibrar a nossa direção quase que dia a dia para poder diminuindo essa pressão e diminuindo essa expectativa, porque se começar a tentar enxergar o que vai ser daqui 60, 90 dias, talvez, pelo tamanho da instabilidade, seja pensar longo demais. Apesar de sempre a gente forçar, né, um pensamento de longo prazo, um pensamento de 5 anos, de 4 anos, de ano em ano, esse momento, até por ser tão atípico, a gente teve que, aqui, conversando com os amigos aqui, enxugar aqui a visão de longo prazo um pouquinho. Mas é muito isso que a gente tem passado. Muito bem, Mike. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Vamos encerrar essa pergunta com a opinião do Vinícius. O Vinícius é um jovem empresário, mas certamente parte dos cabelos que se foram, né, Vinícius? Quase todos. Foi dirigido empresa, né? Quase todos. Esse pai também, né, não poupou, né? Não. Então, Vinícius, por favor, suas impressões, sua opinião sobre o descontrole no fornecimento de matérias-primas e outros insumos básicos que certamente vão afetar os resultados da sua empresa, das empresas dos seus colegas e até da nossa empresa também. Na verdade, sim, não é nada diferente do que os nossos colegas aqui relataram, né? Eu acho que toda a cadeia moveleira está enfrentando isso, e eu também acredito que não vai ter regressão. Eu acho que não vai ter esse... E aquela questão, assim, da oferta e demanda. Não tem muita escolha. O que a gente tem feito muito aqui, bem como o Mike colocou em Mirassol, é uma união muito grande das empresas. Então, a gente continua se emprestando. Então, eu trabalho com determinada chapa, com determinada ferragem. Então, a gente está fazendo, o setor de compras, eu vejo aqui, eu dou o nosso exemplo aqui, a galera é maluca, assim, no telefone, ajuda aqui, ajuda lá, empresta aqui, empresta lá. Então, virou quase uma central de compra. Mais ou menos isso. Então, é uma das maneiras que a gente está fazendo assim, para todo mundo se ajudar, a cadeia, né, o polo prosperar. Então, isso a gente está sentindo um efeito bacana, né? E, claro, sendo o mais transparente possível com os nossos clientes, porque realmente está tendo um descompasso muito grande, né? Com essa alta desenfreada nos insumos, a gente não tem outra alternativa senão ser transparentes. Senão só, cara, tá aqui não tem o que fazer. Porque eu acho que ninguém no setor moveleiro trabalha com grandes margens a ponto de querer ter toda essa gordura. Não existe isso, né? Então, duas coisas que a gente tem feito aqui que vem... não vou dizer que vem funcionando assim, mas que vem amenizando, né? Porque é um leão por dia, um desafio por dia, é isso. É a gente ter essa união muito grande entre as empresas e ser o mais transparente possível. E claro, né? A gente faz o nosso dever de casa como entidades perante a Bimóvel, né? Mandamos uma carta essa semana também, porque eu acho que a força das nossas entidades e junto com a entidade maior que a Bimóvel, ela tem uma bela de uma representatividade para o Brasil, né? Para o setor moveleiro, para a gente tentar achar meios aí para a gente diminuir, né? Frear esses abusos nos preços. Mas como os colegas comentaram e como eu comentei, é um leão por dia, né? Tentando achar essas alternativas.
Eu queria agradecer especialmente ao Vinícius, que ele tinha uma agenda apertada para hoje e para essa hora, e ele abriu mão, gerenciou alguns compromissos para estar conosco aqui. Nós estamos finalizando a nossa primeira Mobile Talks de 2021. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento e desenvolvimento da indústria moveleira nacional. Essa é uma missão que a Alternativa Editorial assumiu há 40 anos, quando publicou sua primeira edição da revista Mobile. Agradecer de forma muito especial aos nossos convidados da conversa de hoje pelo esforço que fizeram para que nós pudéssemos reunir lideranças do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo no mesmo dia e horário. Merecemos um elogio por ter conseguido isso, mas esse elogio, sobretudo, é transferido para vocês que tiveram essa vontade de contribuir com informações relevantes para o setor moveleiro. Muito obrigado, e o seu Rafael de Chapecó, Santa Catarina, Irineu Munhoz de Arapongas, no Paraná, Mike Caneira de Mirassol e Vinícius Benini de Bento Gonçalves. Fica as suas despedidas finais aí, por favor. Perotti, queria agradecer o convite e parabenizar pela essa iniciativa, né? Acho que isso contribui muito para o nosso setor e eu espero que a gente possa ter mais desses bate-papos. Acho que tudo isso engrandece a nossa cadeia moveleira. Esse é o principal, né? Então, parabéns pela iniciativa e conosco aí pode contar comigo, com a nossa entidade, com o setor aqui do setor moveleiro do Rio Grande do Sul. Obrigado. Muito obrigado. Perotti, de mesma forma, agradeço a oportunidade de estar com os companheiros aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e de poder passar aí um pouco da nossa vivência, né? Foi muito bom estar com vocês e a gente espera realmente que os nossos empresários do Brasil todo realmente se planejem diariamente e vejam, como foi dito aqui por alguns, a gente não tem como fazer milagre, a gente tem que ser transparente e passar os nossos custos adiante, porque não tem outra forma. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. Então, Perotti, da mesma forma, agradecer essa oportunidade, acho uma grande iniciativa de muita importância. E também, de alguma forma, o que a gente sente, eu acho que mais o setor tem aprendido, é essa contribuição entre o setor industrial. Essa transparência que a gente está se aproximando dos clientes, também eu sinto que estamos nos aproximando entre indústrias. E esse teu bate-papo, eu acho que tem que seguir adiante, é uma iniciativa importante, porque mostra, e isso ficou provado aqui, que nós temos as mesmas intenções, os mesmos objetivos e as mesmas dificuldades. Muito obrigado pela poder participar. Obrigado para você. Perotti, mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí da Revista Mobile. Muito bom ter também ótimos patrocinadores aí, que acho que ajuda também, né? Obrigado por todos os companheiros, que a gente tenha mais oportunidades dessa, como tivemos hoje aí pela frente. Valeu. Obrigado a todos que participaram, nossos amigos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Até a próxima Mobile Talks.